Em 1983, Maria da Penha Maia Fernandes teve sua vida marcada por dor e sofrimento. No dia 30 de maio, ela foi baleada enquanto dormia. E o resultado disso, ela perdeu o movimento de suas pernas. Depois de 4 meses internada em um hospital de Brasília, ela voltou para casa e o então seu marido, Marcos, tentou eletrocutá-la durante o banho. Depois desse dia, tudo começou a fazer sentido. Ela fala que percebeu um comportamento mais estranho, mais agressivo, mais abusivo do que havia se tornado normal entre eles. E percebeu algo importante. Ele tentou me matar. Ela acabou conseguindo se divorciar dele e ficar com a guarda das 3 filhas do casal. Mas isso aconteceu depois de muito custo. Ela esperava justiça no seu caso, que mais tarde ficou conhecido como Caso Maria da Penha. A morosidade do sistema judiciário brasileiro fez com que ela buscasse apoio internacional, já que a nossa justiça não dava uma resposta para ela e nem responsabilizava o seu verdadeiro agressor. Ela recorreu ao OEA e o seu suplício não foi em vão. O Estado brasileiro foi condenado por omissão e negligência. Mal sabia ela a luta e a bandeira que ela levantaria. A violência contra a mulher até então no ambiente familiar era de certa forma relevada pela sociedade. Naquela época era considerado normal a violência que acontecia entre 4 paredes, mas isso precisava mudar. Essa cultura machista tinha que perder força e os agressores deveriam começar a ser mais responsabilizados por isso. E a história que começou a ser escrita desde então faria uma diferença absurda para mulheres que são vítimas de violência doméstica. Ah, mas ela é uma mentirosa. Ah, o nome da lei deveria mudar. Coitado desse homem, vítima de uma mulher dessas. Ela fez com que ele ficasse longe das 3 filhas. Graças a Deus. O Marcos foi responsável pela tentativa de homicídio da Maria. Ela estava dormindo quando levou um tiro nas costas. O seu então marido contou à polícia que ele ouviu barulhos no teto que parecia ser de gatos, que ele pegou a sua arma e por uma fresta ele queria acertar neles, mas que ele viu um vulto e acabou sendo imobilizado por um homem. Que nesse momento esse invasor pegou uma corda e tentou enforcá-lo. E que outro assaltante entrou em luta corporal com ele e ele acabou sendo baleado. E que depois disso ele acabou desmaiando e só acordou no hospital. A Maria teria sido baleada depois disso e ele não viu nada. A Maria levou um tiro com uma espingarda. Uma mulher que estava dormindo, que não oferecia resistência e perigo algum, levou um tiro de uma espingarda. E o homem que estava armado, que era fisicamente forte, levou um tiro de raspão no ombro. Essa história, ela poderia ter sido assim, mas ela não foi. Essas informações, elas estão no processo da tentativa de homicídio dela. Como foi um crime doloso contra a vida, ele foi julgado pelo Tribunal do Júri. E nos 2 julgamentos que teve, ele foi condenado. Ele foi julgado e condenado por pessoas assim como eu e você, do povo. Teve inquérito policial, denúncia do Ministério Público, ou seja, passou pela mão de policiais, de delegado, de promotor de justiça, de peritos. Foi para o judiciário, passou pelo juiz, foram ouvidas muitas testemunhas, de acusação e da defesa. Foi decidido por jurados a sua culpa e teve maracutaia. Todo mundo foi comprado. Era uma conspiração contra um homem decente. Foi respeitado o contraditório e ampla defesa, tanto que o primeiro julgamento foi anulado. Um vigia que cuidava de uma casa na frente da deles disse que não viu ninguém saindo de lá depois dos disparos. As mulheres que auxiliavam cuidando da casa deles disseram que também não viram nada, nem o vizinho do lado. O Marcos também omitiu a informação de que ele tinha uma espingarda. As moças da limpeza disseram que já tinham visto ele com uma arma dentro de casa. E a arma que levaram dele, quando ele supostamente foi baleado e desmaiou em seguida, foi encontrada na residência depois de uma busca e apreensão. Ah, mas coitado desse homem. A nossa legislação é muito criticada pela quantidade enorme de recursos. E até as instâncias superiores fizeram um complô contra aquele pobre homem. Que coisa, né? O primeiro julgamento foi em 1991 e ele foi anulado pela sua defesa por problemas relacionados ao processo. O segundo julgamento foi em 1996 e ele solto. Condenado novamente, foi concedido um habeas corpus e ele pôde recorrer em liberdade. O mesmo que aconteceu no caso da Boate Kiss, e eu tenho o caso completo no canal. Assistam lá. 6 meses antes do crime prescrever, 15 anos depois de mais imensos recursos, a sua pena final foi de 8 anos. Ele foi preso apenas em 2002 e em 2004 ele já estava no semiaberto. Como resposta a uma das recomendações da OEA, o Brasil promulgou a Lei Maria da Penha em 2006. Hoje ela completa sua maioridade.
uma importante luta para as mulheres. A gente ainda tem um caminho muito longo pela frente. E desqualificar a história da Maria da Penha, espalhando ódio por uma mulher, onde o seu agressor foi condenado em 2 julgamentos, é algo que precisa ser mudado. Não se deixe levar por qualquer coisa que você vê na internet.